Localizado no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor é um dos monumentos mais famosos do mundo. Representando a imagem de Jesus Cristo com os braços abertos, o Cristo é a cara do Rio de Janeiro e um ponto turístico histórico do nosso país. Bom, mas nem todo mundo já visitou o local. Apesar de vermos milhares de fotos e vídeos na internet, muita gente ainda não teve a oportunidade de conhecer a cidade maravilhosa e suas maravilhas, como o Cristo Redentor. Então, que tal eu contar um pouco sobre a história desse monumento? Por exemplo, você sabe como é o Cristo Redentor no seu interior? Quanto custa para entrar lá? Como e por que ele foi construído? Eu já estive lá algumas vezes e eu posso te garantir que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Mas vamos aos fatos? A ideia de construir um grande monumento no alto do Corcovado surgiu há muito tempo. Lá para a década de 1850, o padre Pedro Maria Bosch teve a ideia de construir um monumento cristão no Corcovado, pois essa seria uma maneira de homenagear a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Na época, a princesa achou a ideia um máximo e chegou a dar apoio para que a obra fosse construída. A proposta inicial era fazer uma estátua que chamaria a Redentora. Mas a princesa não gostou do nome e disse que a homenagem deveria ser feita ao verdadeiro Redentor dos homens, Jesus Cristo. A proposta foi estudada por vários anos. Mas quando o Brasil se tornou uma república e se oficializou de vez a separação entre a Igreja e o Estado, a ideia acabou sendo descartada. Algumas décadas depois, por volta de 1920, a ideia foi sugerida novamente pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro. O grupo chegou a fazer um evento chamado Semana do Monumento, que tinha como objetivo arrecadar um máximo de dinheiro e assinaturas dos fiéis para apoiar o projeto. Dizem que mais de 22 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado para pedir ao presidente da época, Epitácio Pessoa, que autorizasse a construção do monumento. Após a autorização, a ideia começou a tomar forma. O projeto tinha como proposta ser uma representação da cruz cristã, uma estátua de Jesus com um globo nas mãos e até um pedestal que simbolizaria o mundo. Porém, a representação escolhida foi a que conhecemos hoje. A de Cristo com os braços abertos e com a cabeça inclinada para baixo, reforçando a ideia de que ele está protegendo e abençoando a população. Nessa época, o Corcovado já era muito famoso por atrair turistas, principalmente por causa do bonde da estrada de ferro do Corcovado, que fazia o percurso morro acima. Em 1921, depois de uma reunião entre o governo e religiosos, a obra do Cristo Redentor começou. Heitor da Silva foi o engenheiro responsável pela construção, já que ele venceu um concurso do projeto. Além do engenheiro, também foram chamados o artista plástico brasileiro Carlos Oswald e o escultor francês Paul Landowski, que modelou as peças que compõem a estrutura. O curioso é que as partes do Cristo foram construídas na França e só foram montadas no Brasil. A cabeça da estátua tinha cerca de 50 peças e as mãos mediam mais de 3 metros de comprimento. Pelo fato do monumento ter sido construído no Corcovado, o acesso era difícil e ainda não existiam as tecnologias que temos hoje. Então, acreditem, os operários sofreram muito com a acessibilidade, sem falar no calor, nas tempestades e até nos raios. As peças do Cristo foram reunidas na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, e levadas para o alto do Corcovado, onde a camada de concreto foi aplicada. As peças e os materiais de construção foram transportados pelos trens da Estrada de Ferro do Corcovado, a primeira eletrificada do país, construída em 1884. Para fazer a logística, todo o material da parte baixa ia para a parte alta através de uma plataforma que posteriormente deu lugar às escadarias. Primeiro montaram os braços da estátua, que tem de uma ponta à outra 28 metros de extensão. Depois foi iniciada a montagem da cabeça e das mãos do Cristo. Por fim, a estátua recebeu revestimento em pedra-sabão triangulado rejuntado. Você pode nunca ter reparado,
mas boa parte do Cristo Redentor foi revestida com essas pedrinhas triangulares. A construção da estátua durou incríveis 9 anos, sendo finalizada em 1931. Inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor passou por uma reforma nos anos 90. E no ano de 2003 foram instaladas um conjunto de escadas rolantes, passarelas e elevadores para facilitar o acesso. Já em 2010, o Cristo passou por uma restauração em que o monumento foi lavado e a argamassa e a pedra-sabão que cobrem a estátua foram substituídas. Essa restauração envolveu mais de 60 mil pedaços de pedra retirados da mesma pedreira das pedras originais. Bom, mas e a parte de dentro? Como é a parte interna do Cristo Redentor? Apesar do monumento ter uma estrutura interna extremamente grande, não é todo mundo que pode acessar todos os andares. Na verdade, é preciso ter a liberação da arquidiocese, que analisa cada pedido caso a caso, já que o Cristo é considerado um santuário a céu aberto. Logo abaixo do Cristo, ou seja, na sua base, existe uma capela devotada a Nossa Senhora Aparecida, e é onde acontecem as celebrações católicas. Gente, a igreja fica bem embaixo do calcanhar do Cristo, e não é sempre que ela está aberta não, tá? Mas estando aberta é bem acolhedora. São 38 metros de altura, algo que equivale a um prédio de 13 andares. Só que, além dos 38 metros, o Cristo Redentor se encontra em cima de um morro de 700 metros de altitude, o que faz a vista ser ainda mais deslumbrante. O engenheiro Heitor da Silva planejou a estátua com 4 pilares e 12 andares de concreto armado. Tirando as mãos, o resto da estátua é oca, o que permite andar pelas escadas que ficam por dentro do monumento. Agora, para entrar lá, é preciso passar por uma porta que fica sobre o pedestal. O problema é que não existe elevador ou algo do tipo que leve a essa porta. O acesso só é feito quando colocam andaimes ou escadas improvisadas. Agora, depois que você consegue passar pela porta, aí você vai ter que subir mais escadas para chegar lá no topo. Como eu disse, o interior do Cristo Redentor só pode ser acessado por equipes de manutenção ou pessoas autorizadas. São 12 andares internos ligados por escadarias muito estreitas. Além disso, alguns dos andares internos são mais baixos que os outros, podendo exigir que o visitante se agache e se arraste para conseguir chegar aos tampões localizados nos braços e na cabeça do monumento. Agora, vocês sabem de uma coisa que poucas pessoas sabem? Existe um pequeno coração no meio do peito do monumento que também pode ser visto do lado de dentro. Ele também é revestido de pedra-sabão, o mesmo material que reveste toda a estrutura. E existem também alguns para-raios colocados na cabeça e nos braços. Todo mundo fala muito do quanto é incrível visitar o Cristo Redentor, mas vamos falar de valores? Quanto você acha que custa fazer uma visita a este monumento? Em média, conhecer o Cristo Redentor custa cerca de R$ 55. Nesse caso, você pode chegar ao local através de vans oficiais, podendo embarcar do Largo do Machado ou em Copacabana. Mas também existem alguns pacotes em que você pode conhecer o Cristo e o Aquarrio por R$ 160, ou outro pacote com Cristo, Aquarrio e Bioparque do Rio por R$ 210. Lembrando que esses preços são referentes à baixa temporada, já que em época mais movimentadas esse valor pode aumentar. Sem falar que você ainda pode conhecer o Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana replantada do mundo. O parque, inclusive, ganhou o título de Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco em 1991. Mas isso aí, gente, é história para outro vídeo, tá? No mais, se você for conhecer o Cristo Redentor, eu vou te dar um conselho, tá? Analise os melhores horários, já que o local, por ser um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, costuma ser bem movimentado. E de preferência com tempo limpo, para quem quer ver a vista da cidade, ou então nublado, para quem quer andar nas nuvens, perto de Deus. Eu fico por aqui. Até o próximo.